essa minha origem para definir esse início dos trabalhos. Então vamos ver aqui o exemplo. Tá? Meu ponto zero na peça estabelecida, lá no canto superior esquerdo, eu tenho o meu ponto A, o meu ponto B, estabelecido para fazer a usinagem. E aí eu tenho meu eixo X, meu eixo Y, conforme a colocação na peça, na minha máquina. E aí o que nós temos? O meu ponto A, em relação à origem, no eixo X, ele tem uma distância de 50 unidades. Ou no nosso caso, como trabalhamos em milímetro, são 50 milímetros. E no eixo Y, esse seu deslocamento também é de 50 milímetros. O meu ponto B, referenciado no desenho, ele fica a 100 milímetros em relação ao ponto A. Quando eu estou trabalhando com coordenada absoluta, eu vou pegar esses 100 milímetros e vou somar aos 50 milímetros que eu tenho já da referência do ponto A. Então dá um total aí de 150 milímetros, já que o ponto B ele é referenciado em relação à origem e não em relação ao ponto A. Já a minha coordenada incremental, o que ela vai fazer? Ela vai sempre se referir à última cota do último ponto que é referenciado. Então, se eu tenho aqui o meu ponto B, tá? Ele tem essa distância de 100 milímetros em relação ao ponto A, essa que é a referência que é utilizada na coordenada incremental. Sempre essa distância em relação ao último ponto que foi especificado nas minhas coordenadas. E é claro que eu tenho um comando que vai especificar quando eu trabalho com coordenadas absolutas e quando eu trabalho com coordenadas incrementais. Se eu estou trabalhando com coordenadas absolutas, eu sempre vou lembrar que em relação ao ponto de origem é que eu vou definir cada ponto especificado no desenho. Ponto A, ponto B, ponto C, de acordo com as furações que eu vou executar nessa minha peça ou a fresagem que eu vou executar nessa peça. Se eu tenho coordenada incremental, sempre o ponto posterior é referenciado com base no ponto anterior. Então, o ponto B, a distância dele em relação a X é como referência o ponto A. Ok? E assim a gente termina a nossa primeira aula tratando sobre os sistemas de coordenadas dentro da programação de CNC.